Fala galera do canal Caminho Sete Lagoas, estamos aqui para gravar mais um vídeo, mas antes de começarmos com um tema muito interessante, já se inscreva no canal, dê o like no vídeo e já aperte o sininho das notificações para que todos os vídeos possam aparecer aí para você. Hoje nós vamos falar os 5 motivos pelos quais eu saí da instituição, igreja como instituição. Vamos lá, motivo número 1. Ao longo do tempo eu fui percebendo que a igreja no qual institucional que eu frequentava tinha algumas coisas, ou a maioria das coisas, não tinha muito a ver com Jesus. E eu fui percebendo isso, claro, depois de algum tempo, que algumas das vezes quando você entra lá na instituição, você vai sendo levado e acaba achando que tudo que está acontecendo ali realmente está de acordo com o que Jesus quer, com o espírito do Evangelho. Mas ao longo do tempo eu fui percebendo que algumas coisas não tinham nada a ver, ou talvez a totalidade das coisas, né? Não tinha muito a ver com o que Jesus falava. Uma das coisas que me incomodava muito, não posso relatar todas, uma das coisas que me incomodava muito era a disciplina que se dava às pessoas. Às vezes a pessoa não tinha cometido nada demais, não tinha cometido nada de anormal com que a vida realmente acontece, e a pessoa era disciplinada, às vezes era expulsa, né, de uma maneira assim, posso falar de uma maneira mais agressiva, era retirada realmente do rol de membros ali da igreja por coisas normais da igreja. O Thales também está aqui e vai poder falar também, isso também acontecia também, Thales? Acontecia muito, né, Emerson? Aquela situação de que não tinha nada a ver com Cristo, né? A simplicidade, a mente de Cristo. Porque havia uma preocupação muito maior com o estereótipo do que a preocupação realmente com o interior das pessoas, né? Que a gente vê que era um dos fundamentos do evangelho que Jesus pregava, era a mudança interior. E a gente vê que o foco eram nas coisas exteriores. Sim, é muito bom. Nós estamos fazendo uma nova maneira agora. O Tasso também vai estar conversando com a gente aqui mesmo, estando lá como câmera hoje. Então a primeira coisa era isso. Muitas das coisas que eu vi não tinham nada a ver com Jesus. E isso é uma coisa muito séria. Vamos lá. Segundo motivo. Ao longo do tempo também eu fui vendo que muitas das coisas que eles falavam que não podiam fazer não tinha nada a ver com Jesus, nada a ver com o Evangelho. Eram coisas inventadas, proibições humanas, doutrina de homens. E a gente, ao longo do tempo, achava que aquilo ali era a vontade de Deus. E a gente foi vendo que não eram. Eram coisas, eram proibições que acaba fazendo você ficar excluído das coisas realmente da vida, né? Frequentar alguns lugares não podia, algum determinada comida, bebida, pessoas. Eu lembro que era falado na instituição onde que eu frequentava que a gente não poderia se reunir com algum tipo de pessoa, até da própria família, por não pensar da mesma maneira, por não agir da mesma maneira que a gente acabava se achando melhor do que essas pessoas e a gente realmente não era, né, Thales? Isso, Emerson, muito bem dito. A carta de Pedro diz que ele derrubou, né, o muro que existia de inimizade entre povos. E a gente vê que um papel que algumas instituições fazem hoje é criar realmente barreiras entre povos, separações, famílias que não frequentam lares por causa de assuntos religiosos, né? Pessoas que não se conversam por causa de assuntos religiosos, há essa separação. E isso vai na contramão até também do que diz, né, o livro de Colossenses, né, quando fala que isso de não beber, não comer, não toque nisso, não toque aquilo, isso não tem poder nenhum contra a sensualidade. Então, como eu disse até anteriormente, usam a maneira estereótipa externa,
né, para tentar moldar um cristão de aparência, sendo que Jesus nunca pediu para existir um cristão de aparência. Ele sempre quis que existisse um cristão de essência, o qual não vê muro de separação entre ninguém. E é o que as instituições hoje acabam fazendo, né? Eu lembro que eram umas proibições assim bem tolas, assim. Eu lembro que a gente não podia ir no cinema, tá? Que alegavam que o filme ou até ser um ambiente escuro, né? A gente não poderia ir. A gente ficava com vontade de assistir algum filme e ficava naquela dúvida, porque é uma coisa que às vezes não é que a pessoa está te proibindo ali, falando você não vai, mas coloca aquilo ali dentro da cabeça da gente, né? E às vezes a gente tem vontade de fazer alguma coisa e não fazia por causa disso, as proibições. Na sua grande maioria, na totalidade talvez, sejam proibições humanas, doutrina de homens. Com certeza. Né? Motivo número 3. Isso é uma coisa também que me incomodava muito. A instituição na qual eu frequentava tinha um narcisismo muito grande, tinha uma soberba muito grande em falarem que era a instituição da verdade. E às vezes eu ficava olhando pessoas de outras instituições, pessoas boas, pessoas bondosas, ou até mesmo pessoas que não frequentavam nenhuma instituição, até pessoas da minha própria casa, cara, minha mãe, pessoas adoráveis que me amavam, amavam a família, amavam os filhos, amavam os amigos, mas a instituição no qual eu frequentava falava que isso não bastava, que o amor não bastava, Thales. E fazer com que, mesmo elas sendo pessoas do amor, as pessoas realmente do evangelho que Jesus fala, que é o amor ao próximo, por não estarem ali na igreja, não estarem frequentando a mesma instituição, falavam que aquelas pessoas estavam perdidas. Isso também me causava muita dúvida, né? Também. Eu também tive esse problema, Emerson. Inclusive, minha família, 95% da minha família é de origem católica, né? Assim como foi minha infância, minha adolescência. E quando eu estava numa instituição, quando falecia alguém que não era da denominação, ou até mesmo católico, eles falavam que a pessoa estava perdida, né? Que já estava indo para o inferno. Isso é muito triste, né, Fábio? Muito triste, porque na visão da instituição, aceitar Jesus é ir a um lugar religioso, levantar a mão e falar que aceitou ele. Mesmo que a pessoa tenha uma vida que não tenha congruência nenhuma com o evangelho. Só de ir lá e levantar a mão, eles falam que a pessoa aceitou Cristo. Sendo que nos evangelhos nós vimos que aceitar Cristo é uma coisa muito mais profunda, que é uma coisa de consciência, que até mesmo convida de nós termos a consciência de Cristo. Verdade. E uma das coisas que Cristo também nos ensina é o amor às pessoas. O evangelho não faz acepção de pessoas, ao grego, ao judeu, ao egípcio, a ninguém. Todos são um povo de Deus, todos. E o que nós vimos com isso, Emerson, essa separação, é que muitas dessas instituições, ao invés de abrirem os olhos, o que Jesus disse, que não existe mais um único povo, que Deus é Deus de um povo só, não, eles vão transformando as pessoas em judeus. Eles, infelizmente, né? Vão transformando, criando cada dia mais essa separação, entendeu? Verdade. Motivo número 4. Talvez muitos aqui que estão assistindo estão se identificando, né, com o que a gente está falando aqui. E o motivo número 4 era a instituição no qual eu frequentava tinha muito amor à lei, ainda tem, né? Não sabiam dividir o que era sombra, o que é agora realmente a excelência que Cristo veio mostrar para nós. E esse apego à lei escravizava e escraviza as pessoas. Elas deixam de viver coisas normais, naturais da vida, querendo ainda viver uma coisa ainda que Cristo já pagou, já falou está consumado, já derrotou na cruz. E isso me incomodava muito. Ao longo do tempo que eu fui entendendo que o Evangelho não era isso que era pregado lá e que a morte de Cristo tinha pagado essas coisas todas, né? Essas coisas todas, foi uma coisa que me incomodou muito. E foi uma coisa que até tirou meu sono muitas das vezes,
porque quem fica entre a lei lá de Moisés e a graça não tem como ser feliz, porque vive um conflito diário, todo momento, um conflito que atrapalha a vida normal, a vida diária, né? E não tem como, né, você ficar casado com a lei e casado com Cristo também, né? Para você realmente, como Paulo fala, para contrair novas núpcias, né, você tem que se divorciar da lei e realmente casar-se, né? Isso é uma metáfora que Paulo usa, casar-se com essa graça que é a excelência, que o que realmente quer agora, o que o Senhor Jesus quer vivermos na graça, na bondade, amando o nosso próximo, esquecendo das coisas que para trás ficam, né? Coisas que realmente hoje, como nós aqui, né, brasileiros, não temos que observar mais, né? A morte de Cristo também foi para isso, para que aquela coisa que era só para determinado povo, né, como Paulo fala, é acabar com essa inimizade, se tornar um povo só, o povo da graça, né? Isso também foi uma coisa também. Isso também na época também incomodou, Thales, também? Isso é incrível que se as pessoas conciliam a lei de Moisés com o novo sacerdócio de Jesus Cristo, como que elas explicam a morte de Jesus na cruz? O que significou? O que significou o estar consumado? Porque Jesus fala, a sua morte uniu o povo em uma justificação pela fé. Porque não são mais justificáveis pelas tábuas da lei, mas a pessoa... Pela fé, né? Isso, porque pelas obras nenhuma carne se salvaria. Por isso que o homem é justificado pela fé mediante a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que não é dom de vós, mas é sim dom de Deus. Uma das coisas também que eu observo, Emerson, é que ainda deu essa oportunidade para que quem quiser ficar na lei de Moisés pode ficar. Por isso que fala que maldito aquele que não permanecer em todas as coisas da lei. Porque se você for réu de uma coisa da lei, você é réu pela lei inteira. Entende? Que é uma situação extremamente difícil. Impossível, né? Impossível, né? Por isso que a lei de Jesus, que é o amor ao próximo, se não, Emerson, se fosse tudo pela lei de Moisés, estivesse vigorando hoje, como muitos falam, se aquelas coisas que foram sombras, na verdade não foram, que vai ser o que é de fato, então Cristo morreu em vão, né? Por isso que o escritor fala que é pisado no sangue da cruz aquele que não viu que por Jesus a lei de Moisés foi abolida. O sacerdótico levítico foi o quê? Abolido, porque entrou um novo sacerdócio, de qual não era dito que seria sacerdócio da tribo de Judá, o qual é Jesus segundo a ordem de Melquisedeque, o qual a justificação não é mais pela lei, mas a justificação é pela fé. Otávio, se a lei não morreu em Cristo, está consumado, para que serve? Isso, boa pergunta. Não serve para nada, né? Boa pergunta. Né? O escrito de dívida, né, irmãos? O escrito está rasgado, né? O escrito está rasgado. Através da morte de Cristo. Beleza? Motivo número 5. Muitos da instituição do qual eu frequentava alegam que eu saí por causa de ter brigado com alguém. Isso nunca aconteceu. Graças a Deus tenho amizade com todos até hoje. Mas uma coisa que me incomodava era a seletividade, e isso talvez seja das 5 coisas, né, a menor. Mas uma coisa que me incomodava também eram pessoas que alguns membros usavam de seletividade. Para algum irmão ser melhor de vida financeira do que o outro, ter alguma posição eclesiástica melhor do que a outra, um pastor que veio de uma outra cidade, de outro estado, que tinha uma certa importância na instituição, e tratava essas pessoas diferente, de forma melhor, às vezes daquele irmãozinho humilde. E isso não tem nada a ver com o evangelho, né? Isso também é uma coisa que me incomodava. Por que essa pessoa que está chegando aqui agora, veio de fora, né, e é tratada melhor, é colocada em alguma posição melhor do que outros irmãos que estão ali todos os dias, ali ajudando, eram deixados de lado? É uma coisa que parece ser boba, mas não é. Porque onde há evangelho mesmo, todos são iguais. Não tem maior do que ninguém.
né? Porque todos estão ali, todos são unidos, todos são realmente a igreja, né? Que são as pessoas, e não os muros, e não os tijolos, né? São realmente as pessoas. É uma coisa também que me incomodava, a seletividade. E isso não pode acontecer. Sei que onde há pessoas, há problemas. Isso é normal. Mas uma coisa que me incomodava é que não se tinha interesse nenhum em melhora. Não tinha interesse nenhum em rever os conceitos, em olhar para dentro, em ver o que realmente precisa ser mudado. Então eu vi que a igreja gosta disso. Não tem institucional, não tem vontade de melhorar, não tem vontade de corrigir os erros. Você tem que aceitar a goela abaixo. E se não está bom, é assim mesmo que é. Então é uma coisa também que me incomodava. Tá bom, galera? Estamos encerrando aqui mais um vídeo. Gostaria de agradecer o Thales. Nós vamos bater mais um papo aí nos próximos vídeos dessa mesma maneira, uma maneira muito interessante. E se você já está passando por isso, ou já passou por essa situação, coloque nos comentários aí, explique, fale algum motivo aí que te incomodava bastante ou que te incomoda, porque nós não devemos ficar calados, porque realmente precisamos expressar o que nós sentimos. Então coloque aí nos comentários, compartilhe para todo mundo. E em breve teremos mais vídeos dessa forma, teremos mais entrevistas aqui no canal Caminho Sete Lagoas e tem muitas surpresas aí para todos os inscritos. Um abraço e até o próximo vídeo.